Hoje, assim, a gente vai estudar algo, assim, muito bom da parte de Deus, também muito, assim, um despertar. Pelo menos para a minha vida, né? Eu senti como um despertar de Deus. E a gente tem o costume de estudar muito Daniel, assim, as visões e tal, mas, assim, interessante que Deus não me levou para esse lado, né, no livro de Daniel, mas sim para o início de Daniel, né, onde mostra ali os milagres, né, a situação dos meninos ali na Babilônia, mas principalmente, né, a vida do rei, né, e foi algo assim tremendo que Deus falou comigo, e a gente vai passear um pouquinho no Daniel capítulo 4, a gente vai começar do 9 até o 37, e depois a gente vai dar uma chegadinha lá no livro de Provérbios e ler só um versículo em Provérbios 18, versículo 12 depois, amém? Vamos começar aqui com a leitura de Daniel 4, do 9 ao 37. Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai na terra o tronco, com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos Homens. E o dá a quem quer, e até os humildes dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas e seu fruto abundante, na qual para todo havia sustento debaixo
da qual moravam os animais do campo e cujos ramos habitavam as aves do céu. Esta árvore és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó rei, um anjo, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destrua, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor, a saber, lança-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como bois. Serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o de quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e deixar as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolonguem a tua paz. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque, ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e te lançarão entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, ao qual foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as pernas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive como para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, para que a dignidade do meu reino tornou-me a vir a mim majestade, a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus capitões e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória é maior do que nunca. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar os que andam na soberba. Amém? Agora nós vamos rapidinho em Provérbios, ler o capítulo 18 aqui, somente o versículo 12.
E aí a gente vai estar, né, lendo um pouquinho o que Deus quis falar aqui conosco nessa noite, amém? Primeiro comigo, depois com cada um que está aqui. Todos acharam? Provérbios 18, versículo 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Tem alguém com uma tradução diferente? Pois antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Amém, né? Mais ou menos assim. Glória a Deus. Interessante, assim, que eu, desde o dia 9 de maio, Deus vem ministrando, né, essa palavra de Daniel, né? Começou ali Daniel 1 e mostrando ali quando eles foram levados por Nabucodonosor, né, para ser, para trabalhar ali diante do rei, né, porque eles eram meninos sábios, né, eram providos de ciência e de sabedoria. E naquele momento que eles foram levados, Daniel e seus 3 amigos se separaram, né, para servir a Deus e não se deixar minar o seu coração, né, com os manjares, com os prazeres daquele reino babilônico, né, porque eles quiseram manter a sua fidelidade diante de Deus. E desde aqui do capítulo 1, quando eles se colocam, né, e começam a ficar mais viçosos do que aqueles que comiam os banquetes do rei, ali Deus começa a preparar aqueles jovens para algo muito maior, né? Não só em experiências que eles começaram a ter do sobrenatural de Deus, dos milagres que Deus proporcionou ali, mas muito mais que isso, para falar com aquele rei, né? Quando eu estava assim, examinando do 1 ao capítulo 4, eu vi assim, bem profundamente, algo assim maior do que tudo aquilo que a gente vê, né? A fornalha de fogo, o sonho revelado de Daniel ali, né? Que teve que ter o sonho, né? Deus revelar o sonho, porque Nabucodonosor não contou o sonho para ninguém, né? Revelar o sonho para Nabucodonosor, falar assim, ó, foi esse o sonho que você teve, e depois trazer a interpretação, né? E nós vemos ali Deus mostrando a grandeza dele diante daqueles jovens ali, né? Porque o rei o tempo todo reconheceu diante de todos que aqueles meninos eram diferentes. Eles tinham, né, como Daniel, ele falava, Daniel tinha o espírito do Deus, de todos os deuses, né, ali sobre a vida de Daniel, como também reconheceu o Deus de Ananias, Azarias e Misael. Por quê? Porque o próprio Deus estava andando com ele na fornalha. E diante daquela toda glória, daquele todo poder ali, a gente vê que Nabucodonosor permaneceu mesmo, né? Então, quando eu olhei para esse livro, Deus mostrou assim tão profundamente que aqueles 4 amigos fiéis ao Senhor foram levados por Deus ali para dar vista a um rei cego. Porque, na verdade, aquele rei enxergava, mas, na verdade, ele era cego. Ele é cego. Por quê? Porque a glória do Deus Todo-Poderoso, a soberania de Deus se manifestou diante dele. Mesmo assim, ele manteve-se a sua soberba, o seu eu prevalecendo diante do seu trono, diante de todo aquele governo ali, ele mantinha o seu eu no centro. E dentro disso daí, Deus me trouxe algo assim muito profundo, dentro dessa palavra, trazendo provérbios. Por quê? Porque quando a soberba vem, logo depois vem a ruína. Então, quando o orgulho, meu eu, ele centraliza na minha vida, é porque está perto da ruína chegar até mim. Isso é um princípio bíblico, está ali, no livro de Provérbios, atesta isso. E Nabucodonosor vivenciou isso, né? Então, hoje, o que Deus falou para mim, né? Um alerta. Destrone o seu eu e volte a enxergar
quem tem o verdadeiro controle na sua vida. Essa foi assim algo muito forte que Deus falou comigo. Destrone o seu eu para que possa enxergar quem tem o verdadeiro controle. E foi algo assim tremendo, né? O despertar de Deus. Um alerta que foi como se assim, quando a gente está caminhando, né, nas estradas, né, tem um alerta vermelho para que a gente pare, né, porque vai ter alguma travessia, ou de um trem, ou de outros carros cruzando a pista, né. Quando você vai numa emergência do hospital, tem uma sala vermelha, ali é um alerta, que a vida da pessoa está em risco. E Deus foi me trazendo esses alertas, e nessa palavra Deus nos trouxe um alerta também. Tem vários alertas que a gente pode despertar aqui, e eu separei 3 alertas para a minha vida. O primeiro alerta que Deus mostrou em mim é quando eu quero ser o Senhor da minha vontade e esqueço a vontade de Deus. Então, quando eu quero que o meu eu seja Senhor de mim, eu esqueço a vontade de Deus. Aí pisca um alerta. E aí, quando pisca esse alerta, a primeira coisa que vem dentro de nós é um sentimento de fuga. E eu falei assim, mas Nabucodonosor, ele não fugiu, né? Mas eu observando Provérbios, e Deus foi me trazendo vários personagens que, diante de uma atitude de Deus, diante de um proceder de Deus, eles tomaram atitudes próprias. E Deus me levou lá em Jonas. E assim, interessante, porque Jonas foi falado hoje comigo, eu falei assim, Jesus, o Senhor está confirmando, né? Por quê? Porque Deus enviou Jonas para ir para Nínive. Mas Jonas, por guardar ressentimento do povo ninivita, e por achar que eles não mereciam a misericórdia e o amor de Deus, ele preferiu ir para Tarso. Então ali, o primeiro alerta é a fuga. É quando você foge, Deus está te mostrando, como mostrou Nabucodonosor, a soberania dele, o poder dele, e aí até então eu não tinha visto que Nabucodonosor estava de uma forma meio que sem perceber, fugindo, porque a glória estava ali, mostrando a ele o poder de Deus, mas ele estava direcionando a sua própria glória. E aí Deus me mostra isso claramente, né? Jonas, diante disso, ele fugiu. E aí Deus teve que mostrar a soberania dele. E aí veio a ruína. Quando a soberba chega, que eu acho que eu sei mais do que Deus, e eu tenho que fazer o meu eu prevalecer, a ruína chega. E aí veio um grande peixe e engole Jonas. Como foi 7 anos de Nabucodonosor como animal, né? E assim eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Quando nós não reconhecemos que o nosso eu está prevalecendo, quando nós vemos, né, que a gente está guerreando contra a sua vontade em nós. Foi algo assim muito profundo. E aí, Deus me levou a um outro personagem, assim, muito, muito forte. O povo de Israel lá naquela guerra, diante de um gigante. Diante de um gigante. E qual personagem que Deus me mostrou para mostrar que o povo, eles se achavam, mas num momento crucial eles mostraram o seu temor. Que eles não eram nada sem Deus. Eliabe, irmão de Davi. Por quê? Porque quando Deus mandou Saul ir na casa de Jessé para ungir, que Saul viu Eliabe e falou, nossa, um homem viçoso, forte, deve ser esse daí que o Senhor quer. Samuel, né? Quando Deus mandou Samuel lá ungir Davi, Samuel, antes de ver Davi, antes de saber quem era, Samuel pensou que era Eliabe, tá certo? Samuel pensou que era Eliabe. Mas o que aconteceu? Quando você vê lá no 1 Samuel 17, lá quando Davi chega lá, né? Que aí Deus fala assim para Samuel, olha, eu não vejo como você vê, eu já o desprezei no meu coração.
Porque Deus viu algo nele. O que era nele? Quando você vai lá para 1 Samuel capítulo 17, que Davi chega e vê lá todo o exército de Deus recuado. Um exército que tinha uma aliança com Deus recuado diante de um inimigo só por causa da altura. Aí Davi vai fazer perguntas e vai falar, e Eliabe vem e falou assim: o que você veio aqui? O que você deixou as ovelhas do meu pai? Bem sei a presunção do teu coração. O primeiro sintoma da fuga é acusar. Jonas acusou Deus, que sabia que Deus ia ter misericórdia do povo. Eliabe acusa Davi, mas na verdade a soberba estava nele. Mas ele lança para Davi o seu próprio eu interno. E aí Deus mostra como que estava ali aquele coração, né? Assim como do rei Nabucodonosor, né? A gente tem que olhar com esse olhar de alerta de Deus para a nossa vida. Há um alerta, há um sinal vermelho. O primeiro sinal é a fuga de não reconhecer que o meu eu está prevalecendo a vontade de Deus. Esse é um grande alerta que essa palavra quer nos mostrar. E Jonas faz isso, Eliabe faz isso, ele recua diante do inimigo, se esconde, mas quando vem um que conhece o Deus que tem, que é fiel a Deus, como aqueles 4 jovens, ele mostra a natureza do seu coração, a soberba prevalecendo ali. E a gente vê essa fuga, né? A gente vai vendo ali. E um outro personagem que Deus me trouxe dentro do alerta foi Naamã. E eu falei assim: Senhor, Naamã, se Deus não tivesse usado da misericórdia e colocado os jovens ali, os soldados, para conversar com ele tinha ido embora, porque ele se ofendeu. O seu orgulho foi tanto, e aí está o hino, né? O orgulho de Naamã era tanto que ele achou que aquele rio Jordão não prestava para ele. Mas não tinha rios melhores, mais limpos. Ele era só ir no rio da cidade dele lá, né? E mergulhar. Ele não reconheceu. A soberba não deixou. E por pouco ele não perde a vitória. Quer dizer, um lar entristecido por uma doença, uma enfermidade. A família que não podia ter um elo junto, porque a lepra, né, ninguém podia encostar. Mas, diante da possibilidade da cura, ele mostrou o que estava dentro dele. A soberba. E a soberba quase levou ele a permanecer a lepra. Então, se Deus não tivesse colocado aqueles jovens para falar: ô meu Senhor, se porventura, né, não tivesse falado isso, o Senhor não faria assim? E aí, Naamã vai e se submete. Sai daquela posicionamento ali. Então, e não só eles, tem tantos na Bíblia, mas eu separei esses 3, né, para que a gente pudesse olhar. Quantas vezes Deus bota alguém do nosso lado com um alerta? Como foi aqueles 4 jovens mostrando para Nabucodonosor a glória de Deus. Quantas vezes Deus traz pessoas ao nosso lado? Como Davi chegou ali diante do exército e falou: por que vocês estão temendo? Vocês são aliançados. Quantas vezes Deus envia e às vezes a gente não enxerga que Deus está nos alertando, como aquele anjo fez no sonho, amém? O segundo alerta é a cegueira. O segundo alerta é a cegueira, né? Eu coloquei assim: a cegueira, ele faz o quê? Eu estou certo em tudo, sei de tudo, não reconheço meus erros e pecados. Porque o anjo falou para ele: arrepende-te dos teus pecados, né? Peça misericórdia. Quer dizer, o reconhecimento daquele rei, ele não teve um reconhecimento, ele não enxergou.
Aquele exército ali de Israel, Eliabe, eles não enxergaram que aquele menino pequeno, aquele ruivinho, que uma armadura não cabia nele, tão franzino ele era, que era um menino que tinha uma visão espiritual. A sua visão não era limitada, era uma visão perfeita, aguçada, e via o Deus Altíssimo, o soberano que tinha o controle de tudo, o poder de tudo. E aí Deus fala maravilhosamente, né? O quanto a cegueira pode limitar para que a gente não veja a glória de Deus, mesmo que ela esteja diante dos nossos olhos. A cegueira pode deixar você ao tal ponto que você não veja. Está diante dos seus olhos, mas você não enxerga. Você até fala, que bonita a glória, olha, né, como ele falou assim, ó, que ninguém fale do Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Isaías e Azarias, né? Ninguém fale, né, que seja despedaçado aquele que falar mal do Deus deles, ou, né, que não há deu poder, glória, deu a Daniel, né, o direito de estar acima dos outros magos, porque reconheceu que havia um espírito excelente sobre a vida de Daniel, mas continuava cego, porque o seu eu não queria sair do trono. Isso aqui é muito forte, né? E vamos pegar ali Provérbios 23, 5, para a gente dar uma... Provérbios 23, 5. Quem achou pode ler, fazendo um favor. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Então, você pode fixar os olhos naquilo que não é nada? Há uma pergunta aqui. Há uma reflexão aqui. Nabucodonosor esqueceu o alerta e se exaltou. Por quê? Os olhos dele estavam fitos, porém, para ele era como se fosse nada. Olha, presta atenção. Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Há um alerta aqui. A nossa visão, ela não pode ser limitada. Se eu fito os olhos, é porque algo de bom de Deus vem para mim. Né? Às vezes a gente canta assim, eu quero voar como as águias, né? Ter visão de águia, mas às vezes Deus está mostrando. Deus está ali, te dando para você enxergar. Na versão viva diz assim, ó: para que se dedicar tanto às riquezas? Elas desaparecem num instante como um pássaro que voa para longe. Verdade. Por quê? Nabucodonosor, ele queria o quê? A glória, o poder. Ele achava que ele tinha tudo que ele possuía, que ele tinha, e ele era senhor de tudo. Não é verdade? Quantas pessoas estão vivendo, buscando prazer nas riquezas, em outras coisas, e os olhos não estão fitos naquilo que é a verdade, naquilo que é o bem maior. Então, eu vi essa tradução sua, eu vi acho que na do Pedro ali, muito interessante isso daí, né? Às vezes a gente fita nas riquezas, mas o nosso olhar está totalmente distorcido. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor, né? Ele olhou para ele falou assim, não é a Babilônia, não. Ele olhou para algo que é passageiro. Passageiro, né? Não é minha Babilônia que eu mesmo construí, né? Olha só a glória, meu poder, né? Não é tudo meu, né? Para minha exaltação, olha, se exaltou, né? Mostrou ali que
a cegueira estava ali totalmente tampada, né? Nos seus olhos, né? E às vezes Deus precisa tirar as escamas, né? E aí por isso que prevê, depois disso vem a ruína, que é o terceiro alerta. É o alerta final de Deus, né? Para a nossa vida. Agora, ou muda, ou muda. Ou muda, ou muda. Porque na ruína, você reconhece que você não é ninguém. É na ruína que você vê que você não tem nenhum poder. Você não tem nenhum controle nem sobre a sua própria existência. E esse é o terceiro alerta e o último alerta de Deus, que foi o que aconteceu, né? Deus, quando manda a queda, é como um meio de trazer juízo àquele que está cego no seu ego, para voltar a reconhecer a soberania e o poder de Deus, que é poderoso para trazer luz à visão distorcida, para que veja e viva. Então, quando vem, o que aconteceu com Jonas lá dentro da barriga do peixe? Ele reconheceu que ele necessitava de Deus ali, senão ele ia perecer. Que o destino dele estava na mão de Deus, e ele tinha que ser obediente, ou obedece, ou você vai perecer aqui na boca, dentro desse peixe. E Deus ainda guardou ele ali, porque ele ficou 3 dias. O peixe podia ter feito todo o processo de digerir Jonas, mas Deus o cobriu ali. Ele se sentiu impotente, mas aquilo veio como salvação para a visão distorcida de Jonas. Davi também, um menino franzido, com 3 pedrinhas, e aquela, como era o nome daquilo que eu esqueci? Uma funda, mostrou para aquele exército que aquele homem de 3 metros de altura ia cair, ia ser derrotado, porque quem estava com ele era o soberano, era o Deus Todo-Poderoso. E é esse reconhecimento que Deus quer, e isso independente de ser cristão ou não. Toda a humanidade tem que reconhecer que Deus é Deus, porque senão procede a ruína. É bíblico, né? É bíblico. Procede a ruína. E nós temos que reconhecer a nossa, o nosso verdadeiro eu, né, diante de Deus, que é de submissão. Fomos trazidos para ser o quê? Para servir a um Deus Todo-Poderoso, né? Para nos submeter a Ele, ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia. Deus, quando quer mostrar a sua soberania, não é para nos punir, mas para que a gente entenda que nós somos o que somos através dele. Porque ele avisa antes, né? Ele avisou antes. Ele avisou, né? Então Deus quer nos trazer essa visão hoje, esses alertas, né? E eu glorifiquei a Deus. Por quê? Porque se a gente não parar um pouquinho para analisar, a gente se perde. Porque hoje eu falo assim, né? Vem uma vozinha e fala assim, faça assim. Aí eu estou tão cansada hoje. Começa assim, né? Aí daqui a pouquinho eu estou começando a dar desculpa e deixando que a minha vontade suba de nível. Até a tal ponto que eu começo a ver que eu estou sentando novamente no trono e que eu estou tirando todo o controle de Deus da minha vida. Que na verdade eu não tiro, né? Porque Deus não pede controle de nada. Esse é um alerta. Esse é o grande alerta que Deus nos dá nessas 3 fases aqui. É que Ele não perde o controle nunca. Eu posso fugir para qualquer lugar que for, como está lá o Salmo 139, até se eu for para mais densas trevas, ali Deus me alcança, ali Ele está me enxergando, a mão dele me alcança. Então não tem para onde que eu possa fugir. Ele tem o controle de tudo, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então
não é melhor eu descer do trono, dizer, Senhor, seja a tua vontade sobre a minha vida? Que o seu querer centralize na minha vida? Eu creio que os alertas de Deus para nossas vidas hoje é para que paremos para nos sondar e ver se há em nós alguma altivez que ainda resiste ao senhorio de Cristo. Foi uma palavra assim, que Deus falou muito forte ao meu coração. Um alerta para que eu possa me sondar. Me sondar. Que nós possamos hoje, né, nos sondar. Senhor, será que eu tenho resistido à tua vontade em mim? Será que eu tenho desejado olhar para tantas coisas e deixar o Senhor de lado? Será que eu tenho refletido isso dentro de mim? Como que está a minha intimidade com Deus? Como que está o meu enxergar das coisas de Deus? Porque não impede. Nós temos uma realidade de Paulo, né? Antes da conversão. Era um homem que conhecia toda a Escritura, né? Foi um homem bem estudado, instruído na palavra, porém cego, porque quando ele tem um encontro com Jesus verdadeiramente, saiu escama dos seus olhos, literalmente duas escamas que cobriam os seus olhos. Ali é um alerta, porque mesmo nós dentro da casa de Deus temos que fazer constante sondagem, porque a nossa natureza, ela vai querer prevalecer a vontade de Deus. A nossa natureza pecaminosa, contaminada, vai sempre querer que o nosso eu prevaleça a vontade de Deus. Por isso que é necessário esse sondar. Por isso que é necessário fazer como Daniel, Ananias, Azarias e Misael, se separar para Deus. Só assim nós conseguiremos vencer o nosso eu e deixar a soberania de Deus na nossa vida. Porque é tão bom, né? Eu creio assim que depois da experiência desses 7 anos, né? E quando fala o coração de homem a um coração de animal, porque a gente sabe que o coração ali era a consciência. Deus tirou a consciência humana e botou a consciência de um animal, para ele pastar, para ele ver que ele não era ninguém. Quem sou eu para ditar regras ao meu Deus? Quem sou eu para falar que Deus tem que ser assim, do meu jeito? Se não for do meu jeito, não dá. Se não for do jeito que... Então, vamos deixar assim. Então, Deus falou assim muito forte no meu coração. Porque às vezes, né? Eu lembro que antevéspera de eu ir lá no domingo, de Deus falar comigo, né, usar um servo para falar comigo, eu estava com alguns questionamentos dentro de mim, né? E às vezes a gente vê tantas coisas, e você começa a querer fazer o primeiro processo do alerta, fugir e se esconder daquilo que Deus tem para você. E aí é o perigo de você começar a ficar cego. Porque aí na fuga, você para de visionar aquilo que Deus tem para você. E aí depois da cegueira, você cai em ruína. Então é um alerta, né? Que nós possamos nesse dia deixar Deus falar em nossas almas, né? Nossos corações, sondar se há alguma coisa que precisa ser mudada dentro de nós, né? Para que o senhorio do Senhor impere 100% em nós. Agora é a hora.
Gostaria de chamar vocês para orar, né? Eu gostaria que o pastor colocasse o hino, né? Como é o nome do hino? Quero descer. Quero Descer. descer. Então vamos descer do trono? Vamos, nesse momento, falar, Senhor, eu quero descer do meu trono. Meu eu vai ser subjugado a Ti agora, nesse momento. Amém? Vamos esperar o hino entrar. Eu falar com você, não vamos falar agora, orar em voz alta, mas você internamente, você e Deus. Enquanto o hino estiver tocando, converse você e Deus nesse momento. É um momento para você e Deus, somente. Sonda o seu interior. Aleluia. Observe os alertas de Deus. E se Deus está falando com você, se submeta. Não permita que o seu eu te leve à ruína. Não permita que o eu te leve a um momento crucial que você não vai ter mais jeito, vai ter que decidir. Ou Deus, ou Deus. Amém? Reconhecer, Senhor, o seu senhorio, reconhecer a sua soberania sobre nossas vidas, sobre a terra, sobre tudo que o Senhor constituíste, ó Pai, em nome de Jesus, nos desperta, Senhor.
Acorda-nos, ó Pai, se estamos, Senhor Deus, em sono, Pai, e não enxergamos a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai Santo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Desperta, Deus, aleluia. Oh, Deus, nos dá a coragem necessária para abrir mão do nosso Deus, da nossa vontade. Senhor Deus, tira de nós o orgulho que nos impede, Senhor Deus, de te reconhecer, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Santo, amado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Falou no meu, né? Livrou os pés de desistir, de jogar toalha. Espero que tenha falado no coração de cada um nessa noite, né? E que os irmãos possam se aproximar mais de Deus, né? Deixar de falar nos corações.